2, 3 e... Chá! Vem. Chororô, chino, criolê, boneca, melera. Ah, viu? Ela já se apresentou. Então, hoje a gente vai falar sobre os livros que a Aurora leu nos 3 primeiros anos de vida. Né? Quais foram os livros? As pessoas sempre pedem indicações. E assim, antes de apresentar os livros, é bom a gente pensar que é uma questão muito pessoal a escolha do livro, né? Porque nem sempre aquilo que me agrada pode ser aquilo que agrada você ou aquilo que agrada uma outra família. Então, na verdade, sim, esses livros foram os que chegaram até a gente, os que a gente gostou de ler ou os que a gente procurou. Aurora! Nós fomos ao Brasil 2 vezes antes de a Aurora completar 2 anos. E nas 2 vezes que eu fui, eu voltei com a mala cheia de livros, tanto de doações de outras pessoas, de amigos, amigas que deram os livrinhos pra gente, quanto também de compras que a gente fez. E em todas as vezes que eu fui comprar livro pra Aurora, eu tentei priorizar livros que falassem sobre a cultura brasileira. Então, essa, digamos, é a minha linha de busca de livros pra ela. Porque eu sei que são coisas que aqui ela não vai encontrar. Então, ela agora tá falando no telefone. Vem cá, fala o telefone aqui. Ah, já acabou? A ligação foi rápida. Então, são coisas que ela não vai encontrar aqui. Por exemplo, Branca de Neve, ela encontra aqui em italiano, né? Mas o Curumim, por exemplo, que é um livro de um poeta brasileiro, indígena, ela não vai encontrar em italiano, em inglês e nenhuma outra língua. Então, essa foi a prioridade das minhas escolhas. Eu sempre escolhi livros que ou falavam sobre cultura brasileira ou que eram de autores brasileiros, que tinham temas relacionados à cultura brasileira, sempre nesse... Você entendeu? Então vamos lá, eu vou começar pelos livros de 0 a 1 ano, que foram mais livros de imagens, né? Na verdade, de 0 a 3 anos, a Aurora fez mais leitura de imagens, né? Até agora. Agora que ela está começando a entender que existem as palavrinhas, e ela também faz aquela leitura apontando com o dedinho para as palavras, né? Falando meio aquilo que ela quer, não acompanhando exatamente a história. E agora que ela também está começando a memorizar as histórias que a gente lê. Então, o primeiro ano, na verdade, foram livros de imagens, foram livros de banho e livros de berço, né, digamos assim. Esse aqui até eu comprei aqui mesmo na Itália, só que como ele não tem nada escrito, então era mais fácil. Eu falava em português, o pai dela quando lia falava italiano, cavalo, galinha. São livros de bichinhos, né, pra conhecer os bichinhos. Então, o livrinho que ela ganhou de presente foi esse livro aqui, que é uma casinha. Ela tem sol, flor, o patinho, o relógio, o prato que toca música. Agora não toca mais. Então, o primeiro ano foi mais... mesmo assim com livros de berço e os livros de banho. Esse aqui que a gente ganhou no Brasil, de uma amiga, que é o livro de Pano da Selva, que aí já vem as palavras mesmo. Girafa, elefante, tigre, crocodilo. Aqui o livro que ela levou muito pra praia, muito, muito, e tomou muito banho com esse livro. Foi esse aqui também que a gente comprou aqui, que além de ter os bichinhos, tinha também as cores, né? Então, a borboleta rosa, o sapo verde. Então, aqui já tinha 2 coisas já pra ela ver. Ela tinha o animalzinho e a cor predominante. Que esse aqui ela gastou bastante, já tá bem velhinho. E esse aqui que ela ganhou no Brasil também, Bananas Pijama. Quando ela fez 1 aninho, que a gente foi comemorar 1 ano lá. E aí, ela ganhou. A gente também tomou muito banho com esse livro, né, Aurora? Ela tomou muito banho com esse livro também. Basicamente, 0 a 1 ano foram esses livros. Só teve um livro com 1 ano
que ela gostou muito quando a gente foi na loja. O livro em si mesmo eu achei horrível. Assim, não tem nada de edificante nele. Mas ele tem esse fantoche aqui que a Aurora era apaixonada por esse fantoche. Morria de rir quando eu fazia esse barulhinho. E ele comia a barriguinha dela. E ela morria de rir quando ela tinha um aninho, porque eu fazia o bichinho comendo na barriga. Então o livro também ele acaba se tornando um brinquedo para criança, né? Ele acaba se tornando um objeto lúdico, um objeto como todos os outros brinquedos que ela tem, né? Não tem a diferença do livro e do brinquedo. Então acho que isso acaba gerando uma relação mais divertida da criança com os livros, né? O livro não fica aquela coisa chata, é chato um livro. Não, é como se fosse um brinquedo mesmo, né? Então eu comprei por isso, porque no final das contas não é nem questão de ser o livro. O livro em si, ele não tem muito... A parte escrita dele é bem fraquinha mesmo, não gosto, pra falar a verdade. Mas o fantoche é bem legal. Um outro livro também de fantoche legal que a Aurora ganhou de uma amiga. Esse aqui, Pinguim e Eu. Que o pinguim vai fazendo as coisinhas, você põe o dedo aqui atrás e você vai mexendo, né, a cabeça do pinguim. Ó. Que ele também é bem engraçadinho. Ele vai falando. Esse aqui ela também gostou. Teve um tempo que ela gostava. Aí ficava mexendo no pinguim. O pinguim dava beijinho nela, né? É a Pinguim. Agora, o livro que ela era apaixonada quando ela tinha um ano e meio. Entre um ano e meio. Que ela leu muitas vezes. Foi esse livro aqui. E o Dente Ainda Doía, da autora Ana Terra, que é uma ilustradora também. Então, a Aurora amou esse livro. A gente ganhou, na verdade, esse livro São de Ninguém. O livro ele já tá bem caidinho, mas foi porque ela leu muito mesmo. E o livro é bem interessante. Ele tem a questão dos números, ele tem a repetição, ele tem várias coisas interessantes, assim, que ela gostava de ouvir, e depois ela aprendeu também, e ela contava a história sozinha. Foi bem legal esse livro aqui. Agora nessa fase, né, de 0 a 1 ano, também tem aquela coisa de... Tem pais e mães que não gostam de dar livro para as crianças porque elas rasgam. Vou dizer pra vocês que nesses 3 anos, a gente teve 3 acidentes. Que foram esses 3 livros aqui. Esse é Abracadabra, que é bem legal, só que ela acabou rasgando. Esse aqui que era um livro sobre a água. E esse livro aqui da Fazenda, que era um livro lindo, que ela girava. Tinha coisas mágicas que desapareciam, ficava colorida, ficava preto e branco. Ele era cheio de mecanismos. Infelizmente, esse livro aqui, ela acabou destruindo. Mas assim, eu não tô aqui defendendo que as crianças têm que destruir os livros, não é isso. É só que acontece. Tem mães que... Eu já vi casos de mães que ganharam livros para os filhos e colocaram na prateleira mais alta do armário para os filhos não rasgarem. Então o que adianta a criança ter o livro se ela não pode manusear? Então, assim, no final das contas, se em 3 anos, com todos os livros que ela tem, ela só rasgou 3, não é uma coisa tão horrorosa assim. Se ela teve a oportunidade de aprender a se relacionar com os livros. Porque isso é uma coisa que a gente também vai ensinando, né? Eu guardei esses 3 aqui que estão rasgadinhos, mas quando ela rasgou, eu falava com ela, olha, não pode fazer isso, o livro tem que cuidar com carinho, não pode rasgar. Porque, na verdade, esses 3 foram 3 acidentes que eu não estava podendo olhar, assim, não tinha condições. Porque geralmente a gente lê juntas também, né? Então eu tô sempre junto e não deixo ela rasgar. Só que acontece também, você não pode ficar 24 horas por dia ali com o olho em cima da criança, né? A gente tem um monte de coisas pra fazer o dia inteiro. Então... então acabou acontecendo.
Mas a gente conversou, falei pra ela que não podia fazer isso, que não era legal. E aí ela falava, não, mamãe, não, não. E aí, depois de muita repetição, hoje ela já não... Isso não acontece mais. Então é isso, né? Não é escondendo os livros que a gente vai salvar os livros das crianças, né? A gente não precisa. Mas ensinando mesmo. E quando acontecer, por acaso acontecer algum acidente, ensinar, aproveitar aquela oportunidade ali, usar aquela oportunidade ali daquilo que aconteceu pra poder ensinar. Aurora, não. Aurora. Aí depois do livro do jacaré, que ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou, a gente ganhou esse livro aqui, Dona Baratinha e Outras Histórias, do Francisco Gregório, que é incrível o modo dele de contar as histórias. E eu sempre contava pra ela a história da Dona Baratinha. E ela gostava bastante de ouvir. E tem uma outra história aqui, desse mesmo livro, que ela também gostava muito, que é... Calma aí. Do gigante. Esse aqui, o menino e o gigante. Que era um menino que se perde e acaba caindo na casa do gigante. E pra sair da casa do gigante, ele tem que comer a orelha do gigante. Então é muito engraçado, né? O diálogo do menino com o gigante, eu fazia aquela coisa abrutalhada, tal, os personagens de um modo mais teatral. Então ela gostava. Bye, eu estou acaba, ai. Não precisa medo. Yes. Que barulho. Vai cacar. Ah, não, outra vez. Eu também quietinho. Ah, não. Acabou. Emily. O violino. E... Ele não parou. Brava. E se o violino parar? Brava. Tô escutando. Quem vem? Quem é? Eu e o babai, eu nos caminhos, papai tá ali para ir ter esse passarinho. Brava! Vem a vovó pelos caminhos com 5 papagaios e 3 passarinhos. Nona. É a nona, a vovó. E rato? O rato de fato, que não gosta de rato, quis morder, quis pegar seu eterno inimigo. Oh, mas o rato cinzento parecia alguém tão sozinho, coitado, sem ter ninguém, que despertou no gato uma certa tristeza. Ó o gato, como que o gato faz? Quem é? Papai, Amino, vovó, mamãe, Aurora. O que eles estão fazendo? Está sendo com a comida. Aqui, que isso? Se desceu no chão. Lúcia. Abóbora. Macaco, abre. Deixa quando você está entrando, me deixa um momentinho. O passarinho está comido. Meu jardim. Minha tinha todas as flores dela. Tem muitas flores. Muitas flores. Quanto mais a água molha, mais a gente cresce. Cresce e aparece. Cresce e aparece. Cresce e aparece. Não que esquece que a gente não cresce, nem cresce nem aparece.